Esse é o momento, Senhor, importante, porque nós viemos aqui para te adorar. Já fizemos isto através da música, através de ofertas e dízimos. E agora nós estamos, Senhor, preparados, prontos, aptos para receber do alto o alimento, a edificação, a consolação, a exortação para a nossa vida. E para isso, com certeza, o Senhor tem me usado para transmitir às igrejas que o Senhor tem me confiado a tua palavra, genuinamente a tua palavra. Te louvo, ó Deus, pela revelação que o Senhor coloca no meu coração e também a revelação que o Senhor coloca para a igreja do Senhor nesta noite. Que assim seja na vida de cada crente. Oramos antecipadamente pelo culto de domingo com o pastor Saulo, que a graça do Senhor também esteja na vida dele, que ele seja um canal, um meio pelo qual a tua igreja seja edificada, hoje e no próximo domingo, e que assim seja para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Gálatas, a primeira carta do apóstolo Paulo, você sabe disso, já falei. O apóstolo Paulo não traz nenhum elogio para as igrejas da Galácia. Ele não manda elogio. Todas as cartas de Paulo têm um elogio, tanto para algumas pessoas, como também para a igreja, elogia, depois ele exorta, para a igreja de Corinto ele fez isso, mas para Gálatas ele não fala. Já entra assolando, abruptamente ele diz, olha, eu sou apóstolo e não fui comissionado por pessoa nenhuma, foi Jesus Cristo que me chamou. Ele diz no capítulo 1 que os irmãos estão com ele tinha amizade, ele tinha pessoas que o acompanhavam, que suportavam, que ajudavam financeiramente a vida do apóstolo, isso mais no final de sua vida. Ele coloca aqui que o Senhor, no versículo 3, 4, que o Senhor morreu, se entregou por nosso pecado para nos resgatar, não do inferno, mas para nos resgatar dessa presente era perversa. Então nós tocamos nesse assunto dizendo que o Senhor nos tirou do mundo, nos libertou do mundo, do sistema mundano, maligno deste mundo. Depois ele continua dizendo que o que pode tirar a palavra de Deus do coração das pessoas é Satanás. Nós falamos aqui que Satanás não vai aparecer nunca visivelmente para você. O que Satanás vai fazer para tirar a palavra de Deus é usar pessoas, heresias, para tirar a palavra que cai à beira do caminho. Por isso, nós aprendemos que o diabo usa pessoas, e às vezes amigos, dentro da igreja, fora da igreja, quando a gente está animado. Eu contei algumas experiências que eu já tive como pastor, de pessoas novas convertidas, estarem animadas, apaixonadas. A banda cantou aqui, nós cantamos juntos, que eu quero voltar ao primeiro amor. Então a pessoa no primeiro amor, nessa euforia por Jesus, ama o Senhor, quer ficar firme com Jesus, começa tipo assim, a andar quase que nas nuvens, por causa da emoção e o amor que sente por Jesus. De repente, é um amigo, é um parente, que sopra alguma coisa, fala alguma coisa e tira a palavra de Deus do coração dessas pessoas. Por isso é muito importante nós estarmos atentos às vozes que nós estamos ouvindo, para que a palavra de Deus possa germinar e trazer frutos para nossa existência. O apóstolo Paulo ainda coloca no capítulo 1, eu estou apenas recapitulando, que ele declara aqui, lá depois do versículo 11, versículo 18, ele diz que ele não foi para Jerusalém, Deus o chamou e ele foi para a Arábia. E passou ali, na versão corrigida, diz que ele estava no deserto da Arábia. E a minha pergunta é, por que ele foi para a Arábia e não foi para Jerusalém? Foi para lá para receber revelação de Deus, está consciente daquilo que ele a carreira que ele estava iniciando como ministro, como apóstolo do Senhor. Tudo isso ele passou sozinho. Aí depois de 3 anos ele volta, vai a Jerusalém, encontra com Pedro só para conhecê-lo. Ele não debateu, não discutiu nada de Bíblia, nada de cristianismo, nem judaísmo, só para conhecer Pedro. E também ele encontra, isso está no versículo 18, ele encontra com Tiago, o apóstolo, irmão do Senhor. E depois disso, no versículo 24, esse texto aqui é um texto bonito, capítulo 1, 24, diz o quê? Leia aí comigo. O que diz? E glorificavam a Deus por minha causa. O povo está contente, está louvando a Deus pela vida de Paulo. A Bíblia diz, não esqueça dos vossos pastores, aqueles que vos pregaram a palavra de Deus. Lembra dos vossos pastores. Está na hora de você também louvar a Deus
glorificar a Deus por aqueles que ganhou você, que deu o alimento, que foi seu pastor, ou que é o seu pastor atual. Glorifique a Deus, porque Deus usa os homens, os apóstolos, os obreiros, para a edificação da igreja, para espalhar as boas novas, que é o evangelho do Senhor. Capítulo 2. Em sequência, aí diz a Bíblia, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Vamos parar um pouco aqui no versículo 1 e 2. O que acontece é que depois de 14 anos, possivelmente depois da conversão, ele vai para a Arábia, depois de 3 anos ele vem a Jerusalém, agora volta de novo para Damasco, agora ele vai para Jerusalém e leva consigo 2 companheiros na batalha do Evangelho. Barnabé, que é considerado apóstolo também. Na minha visão, eu penso que Barnabé andou com Paulo, foi o homem que deu suporte para o apóstolo Paulo, tanto é que introduziu o apóstolo Paulo aos outros apóstolos, então estava andando com ele, falando sobre o cristianismo, falando sobre Jesus e, com certeza também, possivelmente, Barnabé andou com Jesus, esteve com Jesus, só não estava numerado entre os 12 apóstolos, mas ele é considerado em Atos dos Apóstolos mais um apóstolo do Evangelho. E ele leva Tito. Tito é um gentio, um rapaz novo. Paulo tinha vários discípulos novos, como Timóteo, como Tito, como Silas e outros mais, que eram jovens que se convertiam, e Paulo investia, discipulava, para que esses rapazes, esses meninos, pudessem dar continuidade ao Evangelho. E Tito é um deles. E parece que Tito e Timóteo são 2 companheiros assim muito íntimos do apóstolo Paulo. E Tito, uma certa vez em Coríntios, a Bíblia diz, estou me lembrando agora, que Paulo chegou numa cidade, a porta se abriu para ele pregar o Evangelho, e ele, quando chegou naquela cidade, ele não encontrou Tito. Tito falou que ia lá e Tito não foi, não sei porquê. E Paulo não pregou o Evangelho, Paulo deixou a porta aberta para lá e voltou para Antioquia. Isso é só para mostrar para vocês o quanto que ele considerava a vida de Tito, o prazer que ele tinha. Ele disse que ele foi impedido de pregar o Evangelho porque Tito não estava com ele. Agora ele pega esse rapaz grego e ele leva para junto dos apóstolos. Irmãos, ele está indo para lá agora não com outra intenção, a não ser por uma revelação. Já 2 vezes aparece a palavra revelação no livro de Gálatas. A primeira vez aparece no capítulo 1, versículo 12. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Ele está dizendo aqui que o chamado, comissionado para ser apóstolo, foi por revelação. Deus revelou para ele o caminho e o chamou para ele ser apóstolo. Já no capítulo 2 e versículo 2, quando fala da revelação, é uma revelação diferente. Veja que tem 2 tipos de revelação. A revelação chamado, Deus abriu os olhos para a pessoa conhecer o Evangelho, Deus abriu os olhos para a pessoa ser chamada a ser crente, salvo e santo pelo Senhor. Como existe outro tipo de revelação, que aparece aqui no versículo 2, que é uma revelação do futuro. Deus usando profetas entre a igreja primitiva para mostrar que haveria problemas, crises e outras coisas mais no futuro. Quem é que não lembra no capítulo 11 de Atos do profeta Ágabo, que profetizou dizendo, haverá uma fome intensa no mundo. Então, dizendo para a igreja, o Senhor está me mostrando que haverá uma fome intensa, uma crise tremenda, e vocês devem se prevenir. Eu creio que essa revelação que aparece no versículo 2 é justamente a revelação de Ágabo. Então, está comprovado que o mundo estava em crise, e Jerusalém era uma cidade completamente pobre, arruinada com a crise, e os crentes que já eram pobres, a maioria pobres, estavam mais pobres ainda. Por isso, essa revelação, com certeza, o apóstolo Paulo, ele está indo para Jerusalém, levando também oferta, levando ajuda para os irmãos da igreja em Jerusalém. Isso ele vai mostrar um pouquinho mais na frente, quando Pedro, Tiago e João diz para ele não esquecer dos pobres, e ele diz que isso ele estava fazendo. Voltando ao versículo 2, fui para lá por causa de uma revelação, e expus diante deles. Agora sim, Paulo agora está expondo diante deles
o evangelho que ele estava pregando. Irmãos, ele não está pedindo bênção aos apóstolos. Por quê? Porque Deus o chamou e Deus o capacitou. Mas o que ele está fazendo aqui, ele está falando assim, eu vou mostrar para vocês, Pedro, Tiago e João, os outros apóstolos, como é que eu estou pregando, o que é que eu estou pregando, o que é que Deus me revelou. Se tiver alguma contradição, então vocês podem falar que vocês estão no Evangelho antes de mim, estão no Evangelho muito antes que eu. Aí quando ele faz isso, ele expôs para os apóstolos o Evangelho, que eu acho muito interessante, fazendo, porém, particular aos que pareciam mais influentes. Quais eram os apóstolos mais influentes? Pedro, Tiago e João. Esses três estão sempre com Jesus. No Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João. Lá no Jardim do Getsêmani, Pedro, Tiago e João. Sempre andavam mais perto do Senhor. Quando ia curar alguém, mandava todo mundo sair e Pedro, Tiago e João estavam junto com Jesus em ressuscitamento de pessoas e também curas, como ele realizou. Aí ele começa a expor o evangelho para esses que pareciam mais influentes. Ele diz assim, em particular, os que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Eu apresentei o evangelho, mas para eu não estar fazendo uma coisa errada, eu apresentei para eles. O que eles disseram? O que eles fizeram com o evangelho que Paulo estava pregando? Irmãos, isso já passaram 15 anos. O homem está pregando lá e ninguém foi lá ensinar da aula para ele, não. Deus tinha revelado para ele o cristianismo. Possivelmente Barnabé ajudava em alguma coisa. No versículo 3. Queridos, uma das coisas que eu percebo aqui é que tem Barnabé, que é um apóstolo conhecido. Mas ele faz uma outra coisa, que ele leva um grego, um gentio, que não é circuncidado. Irmão, isso aqui é uma provocação para os apóstolos. Ele leva, e na minha cabeça, ele leva Tito dizendo assim, se ele mandar esse rapaz circuncidar, aí eles vão ter comigo. Porque aí o evangelho não é por graça, é por obra da lei. Então eu vou levar Tito para ver o que vai dar. E ele levou Tito, eu penso que pode ser isso, pode não ser também. Quando ele leva Tito, aí a Bíblia diz, versículo 3, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se. Olha só, apesar de ser grego, essa questão foi levantada porque alguns, o quê? Que alguns? Falsos irmãos? Então existe falsos irmãos? Está aqui, ó. Falsos irmãos, gente que está na igreja, mas não é irmão coisa nenhuma. Gente que bate no ombro, mas está querendo estragar sua vida. Como eu já disse, aqui Paulo falando que pessoas conseguem perturbar, perverter o evangelho. Esses falsos irmãos que Paulo está apresentando aqui, porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Mas na frente eu vou falar sobre isso, na hipocrisia do apóstolo Pedro. Mas vamos parar um pouco aqui. São pessoas que ficam observando a sua maneira de viver, a liberdade que você tem em Jesus, e de repente vão falar para os outros, vão criticar, vão achar que você está pecando, porque ele já tem em mente a mentalidade que o crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, aí quando vê alguém fazendo, ele vai em cima e espalha. Por exemplo, o que mais estraga, eu li um livro de filosofia que diz o seguinte, que a hipocrisia é uma maravilha, que não há nada mais bonito do que a hipocrisia até que seja descoberta. E é verdade. O que a hipocrisia traz? Hipocrisia traz casca. A palavra hipocrisia vem do latim hipócratos, que é uma máscara que os atores colocavam no teatro, e a máscara às vezes estava sorrindo, mas por dentro ele estava chorando, ou estava sério. Ou às vezes estava chorando por fora, mas por dentro ele estava sorrindo. Então é aquilo que aparenta, mas não é. A hipocrisia são crentes, falsos irmãos, que aparecem, tem a voz de crente, roupa de crente, tudo, mas no fundo eles fazem sozinhos, eles fazem cada coisa terrível. Eu li há pouco tempo um livro de Bill Hybels, que é o pastor da igreja do Willow Creek, um pastor de igreja assim, de quase 100 mil pessoas aqui na América, lá em Chicago, e Bill Hybels escreveu um livro assim, quem é você quando você está sozinho? Mais ou menos assim o título. Ou quem é você quando ninguém está olhando? Ele estava falando justamente sobre a hipocrisia. Que as pessoas não tem alguém, a pessoa fica santo e tal, sai de lá, não tem ninguém não, tal, e cai na gandaia e faz tudo. Isso é uma hipocrisia tremenda. Paulo está dizendo que existem falsos irmãos que se infiltram para espionar a liberdade em Cristo, para falar, não, crente não faz isso, tem que voltar. Uma das coisas que vocês já aprenderam comigo desde o início, o que eu sou aqui no púlpito, eu sou em casa, o que você me vê no piquenique, o que você me vê no churrasco, você vai ver sempre, não vou esconder nada de ninguém.
porque eu não quero cair no erro da hipocrisia, como Pedro, como Barnabé, e muitos judeus também caíram no erro da hipocrisia. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Mas Paulo diz, esses irmãos que vêm para perturbar a ordem da igreja, dizer, por exemplo, vamos ser claro aqui, claro, o vinho na questão, que nós sabemos e aprendemos, não pode tomar vinho, crente não toma vinho. Crente tomar uma cerveja é do capeta. De repente eu chego e falo, não, se você chegar na minha casa, você vai encontrar vinho. Se você for num churrasco, você vê o pastor tomando cerveja, então eu já falo logo, claro, se você acha que é errado ou certo, você não vai ficar tentando espionar e eu estou fazendo escondido, não. Aconteceu um caso terrível na igreja em Bethlehem, antes de eu chegar. O irmão que ganhou as pessoas, os portugueses para Jesus, o irmão que Deus usou para isso. Aí os portugueses, todos eles tinham adega em casa. E esse irmão chegou e falou, não, vocês têm que jogar o vinho fora aqui, o Senhor proíbe, a bebida não pode beber. Os portugueses liam a Bíblia e falaram assim, eu estou achando que a base bíblica não é essa não, mas já que o líder está mandando, pegou o vizinho do Porto, o vinhozinho lá do Douro, cada vinho mais gostoso que o outro, garrafinha assim de R$100, aquelas garrafinhas, e jogou tudo fora. Tá bom, vamos obedecer o líder. Sabe o que aconteceu? Passou uma época, passou uma temporada, aí os membros foram na casa desse irmão, desse líder, foram lá de supetão. Chegou, tá, tudo bem, estamos entrando, como é que tá? Ô, irmão, garrafão, ó, em cima da mesa, não deu outra. Você falou para a gente jogar o nosso vinhozinho fora e você está tomando vinho aqui? Aí foi um auê e separado desse irmão, ele foi para outro lugar e a igreja ficou lá sem pastor e eu sou o primeiro pastor desses portugueses. É justamente isso que está acontecendo. São pessoas que entram no meio da igreja, ou esses falsos irmãos que ficam espionando para ver até onde você é livre com Cristo. Irmãos, nós temos que ser transparentes, nós temos que, e principalmente se nós temos base bíblica. Uma coisa você tem que falar, mas o pessoal vai falar, queridos. João Batista ia para o deserto, não comia, nem bebia vinho. O que ele comia era gafanhoto e mel silvestre, que é muito ruim. Ele ficava lá, descia para pregar. O povo dizia que ele tinha o quê? Demônio. Esse cara é endemoniado. Você pode fazer, o cara fica no deserto e não desce aqui para comer nada. Isso é endemoniado. E falando do profeta de Deus, o precursor do Senhor, sabe? Chamando ele de demônio, endemoniado. Então falaram dele. Aí veio Jesus, e Jesus ficou no deserto e ficou no meio do povo. Capítulo 7, não precisa ler não, de Lucas, diz assim, e veio o Filho do Homem, que come e bebe vinho com os pecadores. É vinho mesmo. E bebe com os pecadores. E disseram o que de Jesus? Glutão, só sabe comer, tinha que ir para o deserto. Só sabe beber, beberrão de vinho. Ó. Chamou Jesus de beberrão de vinho. Jesus não se importou, continuou o ministério. João Batista também não se importou, continuou o ministério. Estou dizendo isso porque a prova dessa espionagem para prejudicar a igreja, queridos, nós não temos nada a ver com o mundo. Falar, vai falar de mim, vai falar de você, se você é crente, se você vai falar, porque o povo fala mesmo. Falou de Jesus, João Batista, quanto mais de mim. Agora, se eu sou transparente, um dia eu estava conversando com a minha esposa sobre isso. Se falar da minha pessoa a verdade, eu fico contente. Seja o que for. Ele é muito vaidoso, ele é muito isso, ele toma vinho. Verdade. Vou fazer. Agora, se inventa mentira aí, eu fico triste. Se é calúnia, falando coisa que eu não faço, aí meu coração explode, eu fico mesmo. Por isso, vamos falar, se você anda retamente com a palavra, vamos falar se você não anda, queridos, nós precisamos ter uma vida de liberdade. A hora de parar, a hora de começar, nós temos que ser livres. Aí Paulo está dizendo aqui que eles queriam reduzir a liberdade que Paulo tinha à servidão, às leis do Antigo Testamento novamente. Mas Paulo no versículo 5 diz o quê? Leia aí. Não nos, leia comigo, queridos, não submetemos a eles nem. Aí. Nós falamos, de jeito nenhum. Nós não vamos mudar o nosso estilo, não. Slogan bom que o Júnior uma vez disse, e o Adriano também disseram. Pastor, é um slogan que a gente de vez em quando tem que falar. Nós não somos a maior igreja, nem a melhor, mas nós somos diferentes. Porque existe transparência e tem que haver essa transparência. Chega de hipocrisia, chega de casca. Oh, glória a Deus, aleluia, meu amém, irmão, glória a Deus. O Senhor. Ah, irmão, fala glória a Deus na sua voz, no tom normal. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Usa a roupa que você quiser. Põe a gravatinha aqui para tentar melhorar a aparência, mas ninguém é obrigado a usar gravata, ninguém é obrigado a usar. Irmãos, essa hipocrisia é uma coisa braba. E normalmente o líder conduz a igreja a uma hipocrisia para todo mundo parecer e não ser. Então, por isso que é muito melhor a gente ser do que parecer. Versículo 5. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade, eu amo isso aqui, queridos,
para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Eu prego do jeito que estou pregando, para que a verdade do evangelho esteja com vocês. 6, Paulo não é mole não. Quanto aos que pareciam influentes, pareciam. O que eram então não faz diferença para mim. Quem? Pedro, Tiago e João. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Irmãos, olha só. O apóstolo Paulo, que não fez seminário cristológico com ninguém, a não ser com o próprio Jesus, ele está diante dos apóstolos que estiveram com Jesus 3 anos e meio e diz, eles não me passaram nada, não acrescentaram nada. Tudo que eles sabem eu sei. Eu vou até dizer um pouco mais. E Paulo sabia mais do que eles. Tanto é que vai aparecer Pedro aí dando furo do grande. 7. Ao contrário, esses homens influentes reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos circuncisos, aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Irmãos, no versículo 7 e 8, aqui não existe dois evangelhos. Pedro foi pregar um tipo de evangelho, aí Paulo está pregando outro tipo de evangelho. Não, o evangelho é o mesmo. Tanto é que Paulo expôs e disse, está tudo ok. Mas acontece que tem pregadores que têm mais facilidade para lidar com o mundo, pregar evangelistas, de ganhar almas. E tem outros pregadores que têm mais facilidade de pregar para a igreja. Tem crente chamado por Deus que tem facilidade para pregar individualmente. Evangelismo pessoal, de falar de Jesus. Tem outros que não têm coragem. Eu não sou muito de pregar para amigo. Eu sou mais de pregar em campanha, sou mais de pregar no púlpito, mas eu conheço amigos e tenho amigos que não pode sentar perto de ninguém que não é crente, que ele tem facilidade para pregar, seja no ônibus, em qualquer lugar. Eu, às vezes, eu pregava, eu gosto de falar forte. No Brasil, eu entrava no ônibus e pregava dentro do ônibus. Não para uma pessoa, para todo mundo. Atenção, gente. Gostaria de falar uma palavrinha para vocês. Todo mundo lá pendurado, não tem jeito de não ouvir, né? Então, eu só quero dizer que Jesus é o caminho. Se você segue religião, você não é salvo. Jesus é que salva você. Desde mulher que eu fazia isso, pregava. Na rodoviária, estou lá na rodoviária, todo mundo sentado assim, olhava e falava assim, agora. Tal. Meus queridos, prestem atenção numa coisa que eu quero dizer. Tal. Jesus é o único caminho, vocês precisam aceitá-lo. E começava a falar sobre Jesus. A religião não salva e tal. Você está segurando em quê? Existe uma pessoa maravilhosa que é Jesus que te salva. Essa facilidade eu tinha. Mas para sentar perto da pessoa, você é crente, é difícil. Já fiz, mas é difícil. Tem pessoas que têm facilidade para isso. Senta já. Meu amigo, tudo bem? Como é que você está? Você tem Jesus não? Você é crente? Essa facilidade é que Paulo está colocando aqui. Eu tenho facilidade para pregar para os gentios. E o Pedro tem facilidade para pregar para os judeus. É facilidade. Deus chama para isso. Versículo 9. Reconhecendo a graça que me foi concedida, eu amo isso aqui, queridos. Graça de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo. Tiago, Pedro e João, quem são? Tidos como o quê? Colunas. Então, a igreja foi, fundamentada sobre os apóstolos, e esses três aqui são as colunas principais. Jesus é a pedra principal, e essa coluna está firmando esses três aqui, ó. Tido como colunas, estenderam a mão direita para mim. Olha, eles não estão expulsando Paulo, estão dando a mão direita, e Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e ele aos circuncisos, aos judeus. Somente pediram o quê? Que nos lembrasse de quê? Pode pregar o evangelho, mas não esqueça dos pobres. Prega isso aos pobres, alimenta aos pobres. E Paulo fala, o que Paulo diz aí? O que me esforcei para fazer. Paulo já fazia. Paulo já ajudava os pobres. Irmão, a visão da igreja tem que olhar para os pobres. A igreja que eu pastoreei em Maringá, e as outras também, mas Maringá, por ter condições, é a primeira igreja, a maior igreja da UMS, nós tínhamos 7 obras filantrópicas em Maringá, tem até hoje. Orfanato, casa de recuperação para moças com desvio de conduta, menores, casa de recuperação de drogados, viciados, casa para ajudar o pessoal que sai da cadeia para legalizar os documentos, para trabalhar, um punhado de outras obras que a igreja estava fazendo. Então tem o culto, o pessoal está chegando, Deus está abençoando, mas a visão da OMS era também ganhar e ajudar os pobres com a palavra de Deus e alimento. Tem o filho do pastor, do evangelista Billy Graham, ele tem um trabalho, irmãos, no mundo todo que é tremendamente importante. Deus tem usado Frank Graham, não só para pregar em estádio, como ele faz, mas Deus usa com condições, e o pessoal ajuda ele, tem a visão de ajudá-lo, e ele sai com um avião em qualquer calamidade que acontece, catástrofe que acontece no mundo, terremoto, tsunami, onde for, no Japão, aonde for, aconteceu, são os primeiros a chegar junto com a Cruz Vermelha, ele desce com um avião grande,
é alimento, é barraca, é o que for necessário. Ele tem condições para isso, a igreja tem essa visão para ajudá-lo, ele chega lá. Só que juntamente com o alimento, com a barraca, com a roupa, tudo que ele é, bicicleta, no Japão ele deu bicicleta para aqueles japoneses, tudo, ele leva tudo para dar para o pessoal, mas a palavra de Deus também vai junto. Não adianta só dar comida e não dar palavra. Aí Frank Graham leva a Bíblia, coloca a Bíblia na língua do povo, para o povo ler a palavra de Deus, ele mesmo ora, ele mesmo abençoa o povo lá que está passando por dificuldade. A igreja, nós, a igreja do Senhor, nós fazemos muito pouco para o reino de Deus nessa área de ajudar, de filantropia. Nós fazemos pouco. Sabe por quê? Porque nós somos tão abençoados por Deus que a gente esquece do mundo. Então eu sou salvo em Jesus, glória a Deus, aí chega aqui, bate palma, canta, louva a Deus e tal, e tem gente que sabe, irmãos até, dentro da igreja, que passam necessidade e a gente não sabe, a gente não percebe. Paulo está exortando, Pedro está exortando a Paulo dizendo, pregue o evangelho, vá para os gentios, mas não esqueça dos pobres. Que a igreja do Senhor receba essa palavra de exortação para nós voltarmos também para os necessitados, seja dentro da igreja ou fora da mesma. Hipocrisia. O que é hipocrisia? A hipocrisia é boa ou é ruim? Ela é ruim, mas ela é boa até que seja descoberta. Você sabia que Pedro também era hipócrita? Então agora preste atenção aí que agora aqui Paulo vai ser forte, hein? Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, porque vocês sabem, no livro de Atos, até o capítulo 12, a sede da igreja era onde? Jerusalém. Do capítulo 12 em diante era onde? Antioquia. Até o capítulo 12 de Atos, quem é que estava em destaque? Pedro. Depois do capítulo 12 de Atos, quem é que está em destaque? Paulo. Então, agora, na Antioquia, parece que era uma sede, uma subsede do cristianismo, e quem está lá é Paulo. Quando Pedro veio a Antioquia para conhecer os irmãos lá, olha só, enfrentei-o de que maneira? Diga aí, leia aí. Irmão, sabe o que é face a face? É dedo em riste, olhando no olho. Enfrentei-o face a face, por sua o quê? Pedro? De quem que está falando? Pedro? Pedrão? Pedrão que é tido como o maior na igreja romana e para muitos aí em cima. Calma aí, Paulo está dizendo aqui, por causa da sua atitude condenável, fazendo coisa errada. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, irmão do Senhor, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão, os judeus. Os demais judeus também se uniram a ele nessa o quê? Hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar, queridos. Olha só como é que a hipocrisia é um ramo que estraga a igreja. O que está acontecendo? Pedro foi em Antioquia, aí chega lá, a igreja está crescendo, a igreja é gentílica, uma igreja que tem só gente que são judeus, mas uma igreja grande. Aí eles vão comer. A Bíblia diz que aí Pedro estava comendo e bebendo com gentios. Não tem regra para gentios. Não tem, a lei é para os judeus, não é para gentios. Aí come tudo, e tal, é a carne de porco, um presuntinho, quem não gosta, hein? Tal, a carninha fritinha de porco, quem não gosta? Aí comendo, o pessoal comendo. E a bebida, pode tomar, pode fazer. Eles não têm restrições, porque o Antigo Testamento não é para eles. O Evangelho não falou nada nisso, principalmente no início. O que acontece? Aí ele está comendo, de repente, fala assim, Tiago está chegando aí. Tiago? Vou sair. Aí sai de perto do gentio. Tem que escovar os dentes aqui para tirar o bafo de carne de porco, o presunto, porque se Tiago descobre isso, eu estou perdido. Vocês já imaginaram Pedro fazer isso? Vocês já imaginaram um apóstolo fazer isso? Ser hipócrita. Aí Barnabé também, quando viu Pedro também, eu não posso chegar nem falar perto deles, porque eles vão sentir o bafo de carne de porco, vai dar uma confusão tremenda. A Bíblia diz que os judeus correram atrás, que Barnabé também se deixou levar por isso, a hipocrisia do apóstolo Pedro. Presta atenção agora o que Paulo faz. Esse homem está com muito. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade, quando eu vi que Pedro, Barnabé, esses judeus, não estavam andando com a verdade. O que é a verdade? A verdade é eu ser o que eu sou. A verdade até que me prove o contrário, que é pecado eu vou fazer. Se alguém falar, é pecado, aí eu estou fora. Mas enquanto eu não tenho luz, enquanto eu não souber que é pecado, eu não tenho problema em fazer nada do que eu estou fazendo. Por isso, tudo que a gente vai fazer, a luz que nos ilumina, que nos guia, que nos orienta, é a luz da palavra de Deus. É lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amém, queridos? Pega a palavra de Deus e vê. Pode beber vinho? Pode ou não pode? Se você vir com Bíblia, aí você vai ver que tem mais passagens na Bíblia sobre vinho, positivamente do que negativamente. Você sabia disso?
Eu fiz um apanhado um dia, eu gosto de ler Bíblia, vocês sabem. Falei assim, calma aí, eu vou ler agora a Bíblia, vou só ler vinho na Bíblia. Vou ver aqui como é que é esse negócio. Quando eu li, o vinho é bom, tem alguém que está triste, dá vinho para alegrar o coração e tal. Agora diz, cuidado com o vinho, que ele é uma cobra, ele pode te morder para acabar com você, cuidado. Então não embriagueis com vinho, não embriagueis com vinho, mas não está dizendo para não tomar vinho. De repente eu comecei a ver isso aqui, eu falei assim, mas a Bíblia está dizendo mais a favor do vinho do que contra o vinho. Manda a gente ter cuidado. Agora, tem no cristão que não tomo não. Uma outra experiência que eu tive também. Eu gosto dessas experiências. Eu fui no Rio de Janeiro almoçar com uma turma de pastores. Turma grande, todo mundo da grana, alto nível. Nós fomos para o restaurante, melhor restaurante de Ipanema. Sentamos lá. Quando nós estávamos comendo, ver churrasco e tal, aí o pessoal falou assim, o que vocês vão tomar? Eu já faço de propósito, irmão. Sou igual Paulo, faço de propósito. Todo mundo, eu quero água de coco, eu quero guaraná. Eu falei, vocês têm um bom vinho aí? Quando eu fiz isso, o coração todo mundo respirou e eu... Tem um bom vinho. Aí o chefão que estava lá, alguém disse, pode tomar? O Timóteo pode tomar vinho? Ele falou, pode tomar, não tem problema não. Quando ele falou que o Timóteo pode tomar vinho, corta a água de coco, corta o guaraná. Todo mundo pediu antes, quer dizer, a hipocrisia do pessoal não ter coragem de afirmar isso. Aí quando todo mundo começou a pedir vinho, aí o chefão que estava lá, disse, é melhor cortar, porque se passa alguém aqui e vê a turma da Assembleia de Deus tomando vinho, isso vai ser uma confusão tremenda. Então, corta o vinho. Aí eu fiquei, tomar guaraná. Essa hipocrisia acaba com a igreja do Senhor quando a gente não é verdadeiro. E Paulo está dizendo justamente isso. Quando eu vi que não estavam andando de acordo com a verdade de transparência, verdade bíblica do Evangelho, declarei a Pedro. O que ele declara a Pedro diante de todos? Leia aí comigo. Você é judeu e vive como gentio. E não como judeu. E agora? Está querendo obrigar os gentios a viver como judeu. Você não vive, você não cumpre. Você não cumpre, está dando furo aqui, come carne de porco e sai fora correndo. Agora vai querer fazer o gentio viver como judeu, cumprindo regra. Não faça isso não. Isso aqui, queridos, eu fico imaginando o tom de voz de Paulo. Paulo era muito nervoso e muito ousado no falar. Ele não falou com voz de papa, não. Ele não falou, não. Ele falou mais ou menos nesse tom. Quando vi que não andava segundo de acordo à verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todo mundo, para todo mundo ouvir. Você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Você não está com nada. É isso. Está querendo brigar uma coisa que nem você faz? Queridos, a vida cristã, se não tiver essa liberdade, se nós não vivermos para a glória de Deus, não precisa pecar, não precisa fazer nada, e ninguém é obrigado a fazer tudo que eu faço, nem você pode viver do jeito que você quiser, mas só não critique, não seja falsos irmãos, para ficar criticando aqueles que têm liberdade em Cristo de fazer. Terminando, agora eu gosto disso aqui, nós judeus de nascimento e não gentios pecadores. O que vocês acham que ele está dizendo aqui? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores. Leia aí novamente e pensa o que Paulo está querendo dizer com isso. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores. Diga para mim. O que você acha que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que nós nascemos como povo de Deus. Judeu de nascimento já nasce circuncidado, é escolhido, é povo de Deus. Nós, judeus de nascimento, não gentios pecadores. Pecadores, quem não é judeu está fora. Ele está dizendo, nós que somos, presta atenção, nós que somos judeus de nascimento e não gentios pecadores. Então, o judeu acha que ele não tem pecado e que a separação é povo de Deus e o povo gentio que tem pecado. Judeu não tem, porque é circuncidado, tem aliança com Deus. Paulo fala isso. Nós sabemos, nós que somos judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém, irmãos, que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Vocês ouviram isso? Vocês prestaram atenção nisso? O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, nós nascemos judeus. E agora, de repente, nós estamos... Depois que Jesus veio, nós estamos ouvindo uma outra coisa que a lei não nos mostrou. O que é que o cristianismo está mostrando? O que é que o evangelho mostra? Que ninguém é justificado se não crê em Jesus, se não for por Jesus. Nem judeu, nem gentio. Queridos, isso é grave. Presta atenção mais uma vez, eu tenho que esclarecer bem. Ele está dizendo,
andávamos na lei e nós achávamos que nós éramos santos, santificados. De repente aparece Jesus e diz o seguinte: a salvação está em mim. Quem não é justificado por mim, não é justificado, porque a lei não justifica ninguém. Sabe o que está acontecendo agora na vida dos judeus, na vida dos apóstolos? Que achavam que estavam no lugar certo, de repente Jesus desmorona, derruba, coloca assim: vocês não são justificados, porque vocês não creem em mim. Então o judeu agora, por causa de Jesus, começa a questionar o seguinte: então Jesus veio para piorar a coisa, não para melhorar. Nós estávamos andando bem, nós éramos judeus, chamados e tal, mas nós que somos judeus sabemos que ninguém é justificado pela lei. Então sabe o que está acontecendo? Olha só, Jesus veio para dizer: está tudo errado, o que vocês têm não vale nada. Irmãos, por isso que eu digo, cuidado com aqueles que ficam achando que judeu é salvo só porque nasceu judeu, que a Bíblia não dá base para isso em lugar nenhum, e muito menos aí nesse texto, dizendo: vocês achavam que vocês são santos, agora Jesus diz assim: se você não é justificado por mim, vocês estão perdidos, a lei não pode salvar vocês. Acabou, botou o judeu lá embaixo. No mesmo patamar, no mesmo bloco de nós gentios. O judeu sem Jesus está no mesmo nível de nós gentios, porque a lei não justifica, a lei não salva. Quem salva, quem justifica é quem? Então o judeu que não tem Jesus está perdido, não tem como ser salvo. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora presta atenção. Quando ele diz isto, versículo 17 e 18, são os dois textos mais complicados do capítulo 2. Diz assim: se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, quer dizer, se eu procuro ser justificado, aí eu descubro que eu sou pecador para ser justificado, que a lei não me salva, será Cristo um ministro do pecado? Será que Jesus veio para ser ministro do pecado, para mostrar só pecado? Não. A Bíblia mostra claramente, queridos, que a lei, Paulo escrevendo aos Romanos, aos Coríntios, a lei é que mostra pecado. Jesus veio nos justificar do pecado. Então Jesus não é ministro do pecado. O que ele faz é o seguinte: a lei mostra que você é pecador, e Jesus vem e diz assim: você realmente é pecador, a lei está certa. Paulo diz que a lei é boa. A lei é boa porque mostra que você é pecador. Agora, o judeu está fazendo o contrário. A lei está nos santificando. E a lei, segundo a Bíblia, segundo o apóstolo Paulo, não tem poder, obras, eu estou falando lei, mas para nós fica melhor falar obras. As obras, a sua prática, a sua vivência, as suas boas obras, isso não pode justificar você, não pode te levar a lugar nenhum. Só tem um que pode justificar, que pode transformar a sua vida, que é difícil, mas é fácil, né? Versículo 18. Aí Paulo diz assim: se reconstruo o que destruí, prove que sou transgressor. Se eu estou pregando que a lei não vale nada e que Jesus salva, eu não posso agora voltar e construir a lei novamente. Eu aceitei Jesus, mas eu vou fazer boas obras para eu ser salvo. Irmãos, eu preguei aqui santificação e justificação. Qual é a diferença que tem de justificação e santificação? Justificação foi na cruz, e santificação na cruz também. É pago ou é de graça? De graça. Justificação. Justificação é salvação. Santificação é vida com Deus. Primeiro você tem que ser justificado, para depois você viver em santidade. Quando a igreja inverte isso, é legalismo. Quando a igreja inverte, é o que a igreja de Gálatas está fazendo. Está colocando a santidade. Não, eu tenho que ser santo para ser salvo. Santo é obra. Você procurar a santidade é obra. A obra não vai salvar. Você primeiro tem que ser justificado. Depois que você é justificado, aí você vai andar em santidade, o Espírito Santo vai te conduzir em vitória e você não vai mais ser dominado pelo pecado. Vocês estão entendendo, queridos? Eu fui mexer com uma carta complicada, mas eu não tenho medo de escafunchar a Bíblia. Tenho que explicar para vocês essas verdades fundamentais. Ontem o Neto, depois de ouvir esse sermão, ele chegou em casa e estava conversando com o Marcelo no culto. Eu vi os dois conversando, aí o Neto chegou e falou: pai, deixa eu falar uma coisa para o senhor, e eu já estou acostumado a falar, eu sei que o senhor não se importa com isso. Na faculdade que eu estou estudando, tem os melhores professores da América, os doutores. Eu estou falando de doutores, cabelo branco, homem com doutorado, com PhD, me ensinando tudo sobre Romanos, me ensinando tudo sobre grego, me ensinando tudo sobre teologia, homilética. Pai, cada um eu sei, meu filho, que são bons. Eles são bons, são. Sabe o que ele disse? Mas uma coisa pode ter certeza, disse para o Marcelo: na nossa igreja é seminário a nível da faculdade que eu estou fazendo na Universidade de Filadélfia. Pai, porque eu sentado no banco e ouvindo o senhor falar, eu falei assim: meu Deus do céu, se não fosse meu professor, se não fosse meu pai, eu falei: é melhor do que os outros lá. Porque está junto comigo? Então, sabe por quê? Os professores não têm coragem de entrar em assunto que o senhor entra. A gente mexe, eles rodeiam, eu que entro, porque eu ouço do senhor, vou lá perguntar para eles. Não, o senhor pulou aí, por que o senhor não falou isso aí? Ah, é? Não entra, porque sabe que vai dar problema, sabe que são assuntos difíceis. Como eu disse para vocês, escatologia, quando eu perguntei ao reitor da faculdade em Londrina, eu disse: eu estou pregando que não existe rapto, eu estou descobrindo na Bíblia que a volta de Jesus é visível. E o senhor? Eu também creio nisso.
Pastor Cleves, o senhor crê nisso? Eu creio, é assim que eu creio. Por que o senhor não prega? Isso é muito difícil, eu não vou entrar nesse ponto. Meu querido, nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Deus traz revelação. Se eu não sei, aí estou igual a escolhido professor Raimundo. Se eu não sei, eu digo que não sei. E é papo 10. Se eu não sei, eu falei, irmão, isso aí eu não sei não. Me perdoa, eu não... Bem, mas se a gente começa a ler e Deus começa a trazer revelação, pregue a palavra, escafunche a palavra, que Deus traz revelação a mim e a você. Quantos creem nisso? Agora, os versículos finais, que eu amo e você ama também. Eu conheço e você conhece. Por meio da lei, leia aí comigo, por meio da lei, o que acontece? Eu morri, queridos. O que é que a lei faz? Presta atenção, o que é que a lei faz? Você sabe? Se o cristão não sabe o que é que a lei faz, por que nós estamos andando com o Velho Testamento? O que é que a lei faz? Fala para mim, o que você acha que a lei faz? O Velho Testamento faz? Hein? Diagnóstico, mas mais do que isso, o que a lei faz? Não pode cumprir. Então o que ela está fazendo, Jonathan? Ela está condenando. A lei está condenando. A lei está dizendo, olha, você tem que fazer isso. Ah, mas eu não consigo. Então você vai morrer. Sabe o que ele disse aqui agora? Que a lei, pela lei, irmão, vamos ler de novo, para a gente não passar por cima. Pois por meio da lei, o que aconteceu com Paulo? Ele não cumpriu. Então ele falou, a lei me matou, porque quem não cumpre a lei morre. Então eu morri para a lei, pela própria lei, por meio da lei eu morri. Então eu não consegui, eu estou desesperado, eu sou um pecador perdido, porque eu não cumpri a lei, então morri para a lei, acabou. Com a lei eu morri, porque eu não cumpri a lei, morreu, está condenado. Você sabe que a lei diz assim, se você fizer isso é apedrejado. Se você fizer isso é morto. Então ninguém cumpriu, todo mundo tem que ser apedrejado, todo mundo tem que ser morto. Agora presta atenção. Paulo está dizendo, eu estou livre da lei, eu morri para a lei, eu não quero nem saber de lei mais. Eu sei que vocês estão pensando, meu Deus, então para que o Antigo Testamento? Nós vamos responder isso lá no final de Gálatas, capítulo 5 e 6. Mas acontece que existe uma outra morte aqui, feita de uma outra maneira no apóstolo Paulo. Primeiro, a lei mata o apóstolo Paulo, e ele morre para a lei. Agora tem uma outra morte que acontece com o apóstolo Paulo, que está no versículo 20. Quem é que sabe o versículo? Leia. Leia aí, querido. Se vocês não estão lendo Bíblia, não, leia comigo. Fui crucificado. Você foi o quê? Fui crucificado com quem? Então Jesus morreu na cruz, você morreu com ele. Mas para que você morreu? Não é para ser liberto da lei, não. Porque a lei já matou você. Agora, com Cristo, você está morrendo para o mundo. Nos resgatar, irmãos. Que coisa linda. Louvado seja o Senhor. O Senhor se entregou por nós para nos resgatar da presente era perversa deste mundo cruel. O cristão ele morre para a lei porque ele não consegue cumprir a lei. Ele morre com Cristo para viver para Deus. Porque ele sabe que ele não tem condições de viver cumprindo a lei. Tem muita coisa no capítulo 3, mas nós estamos no 2. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo, agora eu morri para a lei, não tem nada a ver com a lei, agora eu tenho a ver com a minha morte com Cristo, porque agora eu morri também para o mundo, eu não vivo mais a minha vida, eu não tenho mais domínio sobre a minha vida. Quem domina a minha vida é quem? Quem vive em mim é quem? Houve uma doutrina lá em Londrina, o pastor Abuchain, se alguém, eu tenho que falar os nomes, porque às vezes eu falo, a pessoa, quem é esse que disseminou isso? O Atmani, começa com o Atmani, que disseminou e o pessoal pegou o Atmani nisso e fez uma linha teológica completamente errada lá em Londrina, e na época foi um auê. Chegou em São Paulo, na pastor Carlos Alberto, chegou em muitas igrejas, a Igreja da Graça, muitas igrejas aderiram a isso. Abuchain e Glênio Paranaguá. Glênio Paranaguá, meu amigo e eu respeito muito, um bom escritor contra a religião da primeira Igreja Batista de Londrina. Capacidade, um psicólogo com muita capacidade. Quem sabe um dia ele vem pregar aqui. Eles pegaram esse texto aqui e disseram assim, morri para o mundo, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo no corpo, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele está dizendo, agora eu não peco mais. Eu não peco mais, porque se Jesus vive dentro de mim, quem é que vive? Não sou eu. Se não sou eu, então Jesus não peca. Se Jesus não peca, então eu não peco mais. Parece lógico, né? Só que não é verdade. Eu falei, mas aí Paulo está mostrando justamente para a igreja, eu conversei com ele um dia no escritório dele, falei, meu amigo, eu respeito o que você está dizendo, e soa bonito, mas não é verdade, porque eu não vou entrar agora. No capítulo 3 diz, os Gálatas já tinham convertido, já estavam andando, estavam retrocedendo, voltando, pecando, enfeitiçado. Inclusive Paulo fala, quem foi que enfeitiçou vocês? Crentes que foram convertidos por intermédio do apóstolo Paulo e agora estavam enfeitiçados. Feitiço é de onde, queridos? É de Deus. Então Paulo está dizendo, o diabo está enfeitiçando vocês.
O diabo está estragando o que vocês receberam, está tirando a semente que foi semeada. O diabo está estragando vocês. Quem foi que enfeitiçou para vocês que estavam andando bem, de repente começam a andar para trás e perder a salvação, perder a crença em Jesus? O diabo pode fazer isso, claro que ele pode, e usa pessoas. Então, você é crucificado com Cristo, a questão é o domínio. A natureza pecaminosa está aqui, ó, enraizada. Alguém aí não tem mais natureza pecaminosa? Já disse, o metodismo eu vou até aqui. Amo o metodismo. O metodismo chega aqui e diz assim, se você receber a segunda bênção, a crise da segunda bênção, você não peca mais. A mesma coisa do Abu Shaim lá e do Glênio. Eu falo, nós não podemos pregar isso. Porque mesmo vivendo uma vida dominada por Jesus, nós que somos santos, santificados por Jesus, andando em comunhão com Deus, lendo a palavra, orando, a carne está aqui de vez em quando, você pisa na bola. De vez em quando você fala coisas que você não deveria falar. De vez em quando você pensa coisas que você não deveria pensar. De vez em quando você faz coisas que não deveria fazer. Mas o cristão, já que Jesus tem um domínio, o pecado não terá mais domínio sobre você. Não vai dominar. É acidente. Por isso João escreveu, filhinhos, não pequeis. Não é para pecar. Se todavia alguém pecar, é acidente. Se alguém pecar, temos um advogado. Agora, quando o crente está, eu peco, também está na carne. A carne é fraca. Então eu peco, eu sou fraco. Não, esse aí também não vale. A minha vida é vitoriosa em Cristo Jesus. Você tem que dizer, não, eu ando em vitória. Eu não vivo pecando todo dia, não. Na nossa aula que nós tivemos aqui, Verdade Bate, nós falamos sobre isso. Peca toda hora? Não, peca. A pessoa peca toda hora. Não, não peca, não. Nessa hora de Verdade Bate, você não está pecando. Você está orando, você está lendo a palavra, você não está pecando. Então, nós temos que tirar essa falsa modéstia, falsa espiritualidade. Eu peco sempre. Ou então, não, eu não peco. Não vai para extremo, não. Caio Fábio disse, quando ele estava na bênção, Caio Fábio disse, o pai do extremo é o diabo. Quando a pessoa diz, não, eu sou fraco, eu não consigo. Irmão, você morreu com Cristo, foi crucificado, você não vive mais para você, quem vive agora é Jesus. Creia nisso e bota a sua cabeça para cima e começa a andar com Jesus em vitória sobre o pecado. Amém, queridos? Mas também viver, não, eu sou um homem, eu tenho a natureza pecaminosa. O diabo vem em cima, aí você está dando vazão à carne. Capítulo 5 de Gálatas, nós vamos estudar sobre isso. O que semeia para a carne, ele vai colher corrupção. O que semeia para o Espírito, semeia a vida eterna. Você está semeando para quem? Você está dando alimento para quem? Você está... Cuidado, hein? Voltando. Fui crucificado com Cristo. Vamos ler juntos? Fui. Bem forte, vamos lá. Fui crucificado. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém, queridos? É vida nova. Jesus transforma. Nós temos agora um andar diferente com Jesus. Não quer dizer que a natureza foi arraigada, não. Ela está aí. Versículo 21 para terminar. O que diz Paulo? Não anulo o quê? Eu não anulo a graça de Deus. Eu estou dizendo que a graça de Deus continua. Quantos amam a graça de Deus? Digo amém. A graça, nós não podemos anular a graça de Deus. Ele está pregando tudo que ele está dizendo. Que fala, a graça de Deus está aí. Mas presta atenção, eu não anulo a graça de Deus. Agora, olha, irmão, se pois a justiça vem pela lei, Cristo fez o quê? O que é que eu prego sempre aqui? Existe outro meio de salvação a não ser por Jesus? Existe? Não existe outro meio, só Jesus. Se alguém diz, não, mas e o índio? Eu tenho que entrar nesses planos também para a gente começar. E o índio que nunca ouviu o evangelho? Como é que acontece com ele? Ah, não, Deus vai salvar de alguma forma. Irmão, se tivesse jeito do índio ou nós mesmos sermos salvos sem Jesus, por que ele veio? Então, Cristo morreu inutilmente. Então, eu costumo dizer, Jesus foi bobo. Deixar a glória do Pai, o reino dele, a casa dele, e descer aqui para viver como um homem, só para sofrer, só para morrer. Por que ele veio? Irmãos, a gente sabe, se Jesus não viesse, nós estaríamos perdidos. Nós, como os índios também. Por que missões estão trabalhando entre os índios? Por que Deus está levantando homem para ir pregar no meio dos índios? Para ir lá para a África, pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque se o evangelho não chegar lá, não há salvação. Salvação só está na pessoa de Jesus. Se alguém pode ser justificado pela lei, então Jesus morreu em vão. Por que ele veio se tem outro meio de salvação? O único meio para salvar está na pessoa de Jesus. E vou mais longe ainda. Seja inocente, seja quem ouviu, quem não ouviu. Se não tem, irmãos, essa é a graça de Deus. Deus salva, mas Deus também não vai salvar ninguém se a pessoa não crer no seu Filho que Ele enviou à terra para salvar. Amém, queridos? Sei que Gálatas é complicado, mas eu espero que Deus tenha trago a você revelação como tem trazido ao meu coração.
O que Paulo está defendendo com unhas e dentes é: sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não dá. Qual é o chavão da igreja? Jesus, Jesus, Jesus. É Ele quem salva, é Ele que faz tudo, Ele é o Senhor. Tudo está em Jesus. Minha obra, meu jeito não faz nada para a salvação. Eu posso andar em santidade, mas para a salvação eu tenho que crer em Jesus. Você fez alguma coisa para ser salvo? Você fez alguma coisa? Alguém fez? Fez, Graziele? Fez? Os novos aí, fez? Júlio, você fez alguma coisa para ser salvo? Não. Eu fui criado, eu sou filho de pastor, criado na igreja. Eu não tive que ter a mesma experiência que vocês tiveram. Tive que ter. Porque a igreja não salva. Ser filho de pastor não salva. Quando criança, ela não tem tomada de decisão. Quando a criança, a minha bênção, a bênção da igreja, está sobre as crianças, na igreja. Fora da igreja não há salvação. Agora, quando eu sou adulto, com 17 anos, irmãos, eu já estava na igreja, eu cantava, eu pregava, prego desde os 10 anos. Com 17 anos, eu tive uma crise espiritual com meu Deus. O Senhor me salvou para nunca mais largar. Eu nunca mais larguei. Sabe por quê? Porque a obra foi tão profunda que eu renunciei os amigos, renunciei namorada, renunciei tudo. Eu falei, agora eu sou de Jesus. A vida que agora vive, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Até hoje, graças a Deus, vive em vitória. Não quer dizer que eu não pequei, não quer dizer que eu não peco. Mas, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É verdade isso ou não? A vida do cristão é vida de vitória, é vida de andar de cabeça erguida. Uma vez eu estava numa assembleia da igreja em Londrina, e o problema da igreja era pecados que estavam acontecendo, então eu fiz uma assembleia exclusivamente para mostrar o que podia, para a juventude que não podia e tal, e comecei a mostrar, queridos, vocês estão fazendo isso, se você é solteiro, está tendo relação sexual antes do casamento, você está em pecado, conserta sua vida, deixa para lá, ame o Senhor Jesus mais do que o seu namorado, mais do que a sua namorada, comece a fazer isso, os irmãos que estão fazendo negócios ilícitos, por favor, eu estava mostrando para o povo que a gente precisa andar em santidade, não vai salvar, porque nós somos salvos, nós devemos viver em santidade. Uma menina levantou, adolescente levantou, pastor, você é muito santo. Eu falei, eu não faço mais do que a minha obrigação. Deus me chamou para eu ser santo, e eu não faço mais do que a minha obrigação de viver em santidade. Ela emudeceu, o pessoal, e é mesmo, eu conheço meu pastor, é homem de Deus mesmo. Eu falei, não quer dizer que eu não peque, mas eu estou vivendo em santidade, estou vivendo em vitória. Isso acontece com você, acontece com qualquer um de nós. Nós somos fracos, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, é forte. Se você está sendo dominado, controlado pelo Espírito Santo, a vitória é nossa no nome de Jesus. Somos santos ou não? Somos santificados ou não? Somos vitoriosos ou não? Agora, não esqueça que a carne está aí. Não esqueça que a carne está aí. Então, não vamos semear para a carne. Quando a carne aparece, pisa na cabeça, você está morto, já morri com Cristo, abafa lá a carne. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 6, diz assim, considerai-vos mortos para o pecado. Considerai-vos quer dizer, realmente eu não estou morto, mas eu devo me considerar, eu não tenho nada a ver com o pecado, porque eu morri com Cristo, a minha vida é de vitória. A carne levanta, eu estou considerando você morto, e com defunto eu não quero nem conversa. Eu vivo para Deus e vivo uma vitória com Deus. Amém? Fique em pé. Vamos orar. A minha pergunta, mais uma vez, é direcionada à igreja do Senhor neste lugar. Gálatas, capítulo 2, nos ensinou o seguinte: não temos que ter hipocrisia, queridos. Vamos ser abertos, vamos ser o que nós somos. Um dia desse, eu estava conversando com o Zezé lá na porta, eu e o Zezé, eu e o Jackson, estava conversando ali na saída ali, conversando sobre férias, vamos fazer férias, vamos sair e tal. Eu estava falando, aí a Jaci passou, eu estava falando, olha, queridos, o problema de sair de férias com crente é que tem muito crente que fica espionando a gente e a gente não pode fazer nada, porque o pastor, deixa eu viver a vida como todo mundo vive. Pastor, agora eu não quero esconder, eu não vou esconder, eu quero ser o que eu sou. Então, vocês sabem muito bem, quem já andou comigo, quem já viajou comigo, quem já fez, quem está comigo na minha casa, quem está, sabe, a vida que eu levo lá, eu levo na sua casa, em qualquer lugar. Vamos, só para exemplificar, na casa do Jonas, que nós fomos comer com o Ed René. Chegamos lá, a mesa posta lá, eu sei que o Jonas tem uns bons vinhos lá também, né, para a hora certa. E eu senti falta do vinho, falei, Jesus amado, só Guaraná aqui, Jesus, com essa paella que a Lília fez lá, meu Deus do céu, o vinho cai bem aqui. Falei, ô Jonas, cadê o vinho? Aí o Jonas trouxe. Aí o pessoal não consultou, é de René. Aí então como é que faz? Vai tomar o Ed René? Então um golito, todo mundo, Eliel, todo mundo. Irmãos, se não houver transparência, eu enganar, não toma não. Aí um dia Eliel fica sabendo. Luiz Saião, quando eu encontrei pela primeira vez,
Nós fomos assistir o jogo do Brasil, que estava passando na Copa do Mundo. Aí eu fui para casa de um português, chegou lá, o vinho, irmão, português é brincadeira. Abriu o vinho lá, colocou para o Luiz Saião um queijo que combina com isso, a maçã verde combina com aquilo e tal. Deu para o Luiz Saião, o Luiz Saião tomou e tal. E o Brasil perdeu, aí nós ficamos chateados. Aí depois nós fomos, aí encontrei com o Luiz Saião lá naquele congresso. Cheguei lá, e o Luiz Saião, tudo bem? Eu falei, dá para ir lá na nossa igreja? Eu só vou na sua igreja se tiver aquele vinho maravilhoso. Eu gosto de homem assim. Eu gosto de gente assim. É um homem de Deus, não é? Não prega a palavra, não tem conhecimento, não é homem do Senhor. Agora, o Russell Shedd não toma de jeito nenhum. Ué, mas ele não está dizendo que é pecado. Uma vez eu conversando com ele, ele falou, pastor, não é pecado de jeito nenhum. Agora, eu não gosto, eu prefiro não tomar. Eu amo irmãos assim. Eu prefiro não tomar, não gosto disso. Não, se você gosta, toma, não é pecado. Se nós começarmos a botar hipocrisia, essa casca de igreja, de falsa espiritualidade, irmãos, a igreja não vai a lugar nenhum. Deus não está contente com hipocrisia, porque Deus conhece o coração, Deus conhece quando você está sozinho lá em casa, Deus conhece o computador, quando você entra que ninguém está vendo, a pornografia. Irmãos, vamos ser transparentes. Falei, eu não mexo com computador porque eu sou tentado a entrar nos canais que eu não devo, eu não mexo com isso. Seja transparente com Deus. Deus te dará força para você vencer o pecado, para vencer qualquer coisa. Mas se nós não formos claros com Deus, Deus fala assim, você é hipócrita, está pensando que está me enganando? Eu estou te vendo, você está condenável. Como Paulo disse, você, Pedro, está agindo com condenação, atitude condenável. Vamos orar? Igreja do Senhor, é momento da gente refletir e pensar, eu não quero ser hipócrita, eu quero andar com clareza, com transparência. Agora diga a Deus, eu também não quero pecar, porque eu sou livre para fazer tudo que eu quiser, eu não vou pecar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todos convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O apóstolo Paulo. Pode fazer tudo, mas nem tudo convém. Eu não vou fazer isso porque não convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar. Quando o pecado começa a dominar você, seja o que for, querido, tem alguma coisa errada com a vida de espírito. Está na hora da gente deixar o Espírito Santo tomar conta da nossa vida, do nosso coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque a palavra do Senhor, mais uma vez, falou ao nosso coração. Aleluia, meu Deus, porque às vezes nós estamos entrando em assunto, em terreno minado. Deus, mas muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado ousadia, coragem, intrepidez, para nós pregarmos a palavra do Senhor como ela é. Obrigado pela vida, Senhor, e as experiências que Paulo, Pedro tiveram. Porque Pedro não recuou, foi repreendido, mas permaneceu firme. O apóstolo Paulo permaneceu firme. Nós, da mesma forma, meu Deus, nos ajuda a sermos transparentes, mas que sejamos homens, mulheres, jovens, que esteja antes de qualquer coisa, na Tua presença e agradando o Teu coração, meu Deus. Porque a aparência engana, e o Senhor não olha pela aparência, o Senhor olha para o coração. Por isso, Deus nos ajuda a sermos transparentes diante do Senhor, com certeza. O Senhor agradando de nós, não importa o que o mundo diga, não importa o que as pessoas digam, nós somos vitoriosos, porque o Senhor recebe a nossa adoração, o nosso culto e a nossa consagração. Eu oro em favor desta igreja, que o Senhor tem confiado a mim, para que nós possamos viver uma vida que agrade o Teu coração. Antes de qualquer coisa, ajude a juventude nos seus relacionamentos. Ajude, meu Deus, os casais nos seus relacionamentos, de pais e filhos nos seus relacionamentos, com patrão e empregado nos seus relacionamentos. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos uma vida cristã normal, sem ser dominado pelo pecado. Nos ajuda, Senhor, e nos dê força, orientação para pararmos na hora que tem que parar, de fazermos até onde a gente sabe que daqui para frente nós vamos pecar contra o Senhor. Que assim seja na vida da Tua igreja, na minha vida, na nossa vida, em nome de Jesus, que assim seja. Amém.